O interesse da comunidade brasileira por política, por participação política, é uma novidade. É um fato que apenas há 2, 3 anos atrás começou a acontecer de verdade e começou a acontecer aqui no estado de Massachusetts, na grande Boston. E esse foi o tema principal do painel de abertura do Focus Brasil Boston, que você vai acompanhar agora. Como foi o painel Participação Política no primeiro dia de debates do Focus Brasil Boston. Um dos destaques do painel Participação Política que abriu o Focus Brasil aqui em Boston foi a vereadora Lydia Edwards, que tem uma característica muito interessante. Se ela não disser e não insistir que é americana, mas que ama o Brasil e os brasileiros, ninguém vai acreditar. Parece o contrário. Parece que ela é uma brasileira que viveu algum tempo aqui. Lydia, como é que você explica essa sua ligação tão forte com o Brasil e os brasileiros? Tem vários jeitos. Primeiro, eu começar jogando capoeira. Depois disso, eu fui um voluntário advogado com o Centro Imigrante Brasileiro, aprender português. E agora eu sou casei com um brasileiro. Então, os brasileiros... Então, tecnicamente, você já é brasileira? Já é cidadã brasileira? Quase. Mas, na verdade, essa comunidade dá muito para mim. Eu fui sempre lutar para essa comunidade, sempre para minha vida inteira. Muita gente conhece ele como publisher, dono da revista Brasília Magazine, mas na verdade ele hoje é mais conhecido e identifica-se na comunidade brasileira em Boston como membro eleito do Conselho de Educação da cidade de Everett, uma cidade que tem quase 80% de sua população formada por imigrantes. Marconi Almeida participou do painel de abertura do Focus Brasil Boston, painel de participação política, e conduziu a conversa e a discussão. Qual é a sua análise de tudo que foi conversado hoje aqui, Marconi? Eu acho que é um grande passo, foi excelente a gente saber no estado onde tem tantos brasileiros, a gente saber que já tem 2 eleitos, tem outros, vereadores, deputados que apoiam a comunidade brasileira. A minha conclusão é que a comunidade brasileira hoje em Massachusetts está visivelmente aparecendo. Na realidade, não tem político que não conheça um Brazilian em Massachusetts. Isso, para se traduzir isso em representatividade política, é um passo. É um passo enorme. A gente já tem brasileiros nos sindicatos, a gente tem agora brasileiros eleitos. Eu acho que é um grande passo. Acho que daqui a 2 anos ou daqui a 4 anos, nas próximas eleições, a gente, se não tiver brasileiro candidato, a gente vai ter brasileiros mais envolvidos politicamente. E isso é uma maravilha. Lindo. Quando ela participou do primeiro painel de participação política do Focus Brasil há 2 anos atrás em Fort Lauderdale, ela causou uma impressão muito positiva pela seriedade, tranquilidade, serenidade, flexibilidade de suas posturas. Hoje ela está em casa, participou do primeiro painel de participação política dentro do primeiro Focus Brasil Boston. Margaret Shepherd, vereadora brasileira da cidade de Framingham. Qual é a sua avaliação desse evento? A avaliação é de que é um evento fantástico, tanto o que aconteceu na Flórida, como o que está acontecendo aqui agora. Você, Carlos, teve essa visão de incorporar a discussão de participação política do Focus Brasil, que já era um sucesso absoluto, e hoje se amplia ainda mais, dando a possibilidade de que a gente discuta o acesso da comunidade imigrante a todo o sistema administrativo americano. Isso é fantástico. A semente que gerou os painéis de participação política no Focus Brasil tem nome e sobrenome, Álvaro Lima, que está aqui ao meu lado e que hoje fez as honras de mestre de cerimônia do primeiro painel de participação política do Focus Brasil em Boston, que é também o primeiro Focus Brasil em Boston. Álvaro, qual é a sua avaliação do progresso que se tem feito nesses 2 últimos anos com relação a abrir os olhos da comunidade brasileira para a importância da participação política? Olha, eu penso que é muito importante ter um crescimento muito grande aqui em Massachusetts, por exemplo, nas últimas eleições nós tivemos 4 brasileiros que eram candidatos, a Margarete, que se elegeu como vereadora, mas o Pablo Maia também era candidato, a vereadora, a Priscila foi candidata a prefeita de Framingham, ficou em terceiro lugar. Ficou em terceiro lugar, e várias outras pessoas começam a se engajar. Eu penso que a nossa comunidade, hoje que já se estabeleceu economicamente, culturalmente, começa a ter
a possibilidade de pensar no seu engajamento político, o que é muito importante porque eu acredito piamente de que a parte, e que é uma coisa às vezes difícil para os brasileiros entenderem, que os nossos problemas, as soluções são políticas. Necessariamente. Não há outra saída. É fazer com que o brasileiro entenda isso, porque ele tem aquela dualidade, detesto política, não gosto. A política não é para se detestar nem para se amar. A polícia é um instrumento. É um instrumento e é muito importante, porque os problemas que nós temos de carteira de motorista, disso, tudo isso, nós trabalhamos muito às vezes, por exemplo, a carteira de motorista em Massachusetts, nós trabalhamos muito, mas às vezes de uma forma ineficiente, como o senador Eldridge hoje disse, em que ele está agora lutando para passar a legislação, mas ele não ouve dos brasileiros. Os brasileiros não vão lá para fazer pressão, porque político funciona na base da pressão. Com certeza. Números. E às vezes a parte mais conservadora, anti-imigrante, é mais organizada e se apresenta mais do que nós. Às vezes eu brinco com alguns dos meus amigos que a gente gosta de marchar. Mas a marcha é importante, mas ela acontece num dia e depois se dissolve.